Gente, principal assunto de hoje, claro, continua sendo a repercussão aí do escândalo do Banco Master, depois que o presidente da instituição, Daniel Vorcaro, foi preso pela Polícia Federal. E a repercussão financeira é gigantesca, o impacto financeiro é gigantesco, não só nas pessoas físicas, correntistas, pessoas que colocaram suas economias em títulos do Banco Master, até 250 mil estão assegurados pelo Fundo Garantidor, mas muita gente investiu além disso. Fora isso, o impacto nos grandes investidores, que são, inclusive, investidores públicos, estados e municípios, fundos de previdência de estados e municípios que estavam investindo no Banco Master, pelo menos quase 2 bi de reais investidos desses fundos de previdência de funcionários públicos investidos no Banco Master, o valor aproximado até agora 1,8 bi de reais. Então, o rombo pode ser gigantesco, que para esse tipo de investimento não tem garantia de que haverá um ressarcimento dos investidores. Então, a gente dedica aqui a abertura do Entre Nós a tratar desses impactos e dessa repercussão. Vamos a Brasília, Caian Messina está chegando com a gente para falar de investigação, para falar de impactos políticos também, Caian. É o assunto do dia, porque vai reverberar por muito tempo ainda, né? Boa tarde para você. Com certeza, Adriana. Boa tarde a você, boa tarde ao Renan, boa tarde a todos. Eu passei hoje boa parte da manhã, o início da tarde agora no Congresso Nacional para levantar essa reportagem, porque a gente está falando de um rombo econômico com conexões políticas. Então, você já citava essa questão dos fundos de pensão, por exemplo, no Rio de Janeiro, né? E aí tem realmente a anuência do governo do Rio de Janeiro, dos controladores dos fundos de pensão. Aqui em Brasília tem cerca de 12 bilhões de reais do BRB, o Banco do Distrito Federal, né, que é controlado, que tem como controlador principal o governo do Distrito Federal, que teria investido, segundo a Polícia Federal, cerca de 12 bilhões de reais no Banco Master, né, e aí a gente está falando de dinheiro do próprio Distrito Federal, e aí, né, isso tudo realmente vai se somando e tem-se realmente uma fotografia que a Polícia Federal, a partir de agora, vai usar para compor esse caso. E no Congresso Nacional, vou até dividir com vocês aqui um bastidor que é inacreditável, né? Um dos bens que foi apreendido de Daniel Vorcaro é um jato Falcon FX. Vou até falar em inglês aqui para ficar mais chique. É um jato avaliado em 200 milhões de reais. E esse jato, né, quando o banqueiro vinha aqui para Brasília, ele era conhecido como a nave do lobby. Então, isso dentro do Congresso Nacional. Então, quando Daniel Vorcaro chegava aqui em Brasília, os políticos já sabiam que ele vinha realmente fazer negócio. E aí a gente não está falando de um governo, a nave do lobby, gostaram, né? E aí, esse jato, né, ele foi apreendido pela Polícia Federal, e aí quando Daniel Vorcaro chegava aqui em Brasília para fazer negócio, ele se gabava de ter amigos do tamanho do bolso dele, né, do próprio bolso, ou seja, tinha gente ligada à esquerda, ligada à direita, ligada ao governo atual, ao governo passado. Então, era uma conexão política que acabou sendo importante para que ele conseguisse fechar esses negócios. Muitos deles com indícios de terem sido fraudes, como esse envolvendo, por exemplo, o BRB aqui de Brasília. O fato que a Polícia Federal segue investigando, a expectativa, segundo os investigadores, é de novas prisões no decorrer dessa apuração, e aí, né, há uma grande preocupação por parte também do mercado financeiro. Há pouco o BRB divulgou uma nota, né, um comunicado ao mercado, dizendo que contratou uma auditoria externa para saber exatamente o que aconteceu, né? Só para a gente esmiuçar um pouquinho mais, a suspeita da Polícia Federal é de que o BRB tenha repassado cerca de 12 bilhões de reais para o Banco Master antes de oficializar que havia interesse em comprar a instituição e antes de haver realmente a anuência, a autorização por parte do Banco Central para essa compra. Então, por que tanta
quanto dinheiro foi repassado a uma instituição com a qual o BRB não tinha, até então, nenhum tipo de relação. Então, tudo isso está no escopo da Polícia Federal e, a partir de agora, realmente a expectativa é de que o caso cresça em proporções. Não só aqui no Distrito Federal, mas também no Rio de Janeiro, em São Paulo, envolvendo investidores que englobam, inclusive, governos estaduais, pessoal. O Caian, a gente vai demorar um tempo até para ter, de fato, a dimensão real do efeito, né, em essa bola de neve desse escândalo, porque eu falei há pouco de 1,8 bi de reais de fundos de previdência investidos no Master. Você está citando um número ainda maior do governo do Distrito Federal investido no Master, e até a gente saber de fato, fazer o balanço do que o banco vai ter de ativo, de patrimônio, porque o avião, como é que é a nave do lobby? É isso? É a nave do lobby? A nave do lobby. A nave do lobby pode custar 200 milhões de reais, mas haja nave para cobrir o prejuízo de tantos fundos de pensão, para cobrir o prejuízo de quem botou dinheiro lá. Então, na verdade, a gente vai levar um tempo para saber exatamente o que o banco tem de ativo, de bens, de dinheiro, de ativo, e tudo que vai ser reclamado de dívida, para ver como é que vai ficar o tamanho desse rombo. Nesse momento, a gente não tem ainda a fotografia real do tamanho desse escândalo, né? Sem dúvida, isso tudo, né, vai depender dos próximos passos da Polícia Federal. Mas essa operação, né, envolvendo o BRB, segundo os investigadores, ela já mostra mais ou menos como seria aí, esse esquema, né? Então, segundo os investigadores, ele funcionaria assim: havia uma parte política envolvida, então senadores, por exemplo, como o senador Ciro Nogueira, que é tido aqui em Brasília como amigo de Daniel Vorcaro. Ele teria feito, por exemplo, a aproximação do banqueiro com o governo do Distrito Federal. A partir daí, a questão passou para o BRB, e aí, por exemplo, o BRB, eu vou falar do BRB porque é o que envolve uma cifra maior, né, 12 bilhões de reais. A suspeita da Polícia Federal é de que o BRB teria repassado esse dinheiro para o Master justamente para que o banco não quebrasse. Então, a instituição aqui de Brasília estava adquirindo títulos totalmente podres de um banco que já estava realmente em estado pré-falimentar. Então, seria uma transferência de dinheiro, e aí a gente está falando de dinheiro, na maioria das vezes, público, porque é uma instituição que tem o governo do Distrito Federal como o principal acionista, né? Então teria repassado isso para que o banco não falisse, e a partir daí poderia usar como referência para o Banco Central: olha, o Master está aí, está vivo, está bem das pernas, então a gente está comprando uma instituição que não vai dar prejuízo para o BRB. Só com isso, a gente vê realmente que o esquema, segundo a Polícia Federal, era muito maior do que os primeiros passos abertos aí com essa investigação. Caian Messina, direto de Brasília, trazendo informações para nós. Muito obrigado, Caian. Bom trabalho para você.